Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje faremos o nosso 14º vídeo. Estudaremos a apostila volume 3. Para relembrá-los, eu vou colocar o gênero textual que nós estamos estudando nesse bimestre, que é o discurso. Nós iniciamos semana passada o gênero textual discurso da escrita para a fala, certo? Lembram do discurso aos formandos do 5º ano do ensino fundamental? Então, né, vocês leram, nós lemos juntos esse discurso, fizemos algumas atividades e hoje, então, nós vamos para as estratégias de modalização. A modalização diz respeito à expressão do ponto de vista do enunciador, aquele que produz o texto. Os modalizadores, palavras responsáveis por esta expressão, são essenciais para a construção dos sentidos do texto. Eles sinalizam o posicionamento ou a opinião do produtor do texto sobre determinado assunto. Por isso, a modalização é um recurso importante para a argumentação. Os modalizadores podem ser explicitadas por meio de expressão do tipo é mais um adjetivo, por exemplo, é provável, é necessário, é obrigatório. Advérbios e locuções adverbiais, por exemplo, talvez, provavelmente, sem dúvida. Construções com verbos modais, exemplo, poder, dever. Construções verbais, exemplo, ter de, precisar de, necessitar de. Orações modalizadoras, exemplo, tenho certeza de que, todos sabemos que, não há dúvida de que. Os modalizadores podem exprimir certeza ou incerteza, dúvida ou contestação, constatação ou possibilidade, julgamento, etc. Observe os diferentes efeitos de sentido que as modalizações podem causar em uma frase. De constatação, eu vejo que o problema foi resolvido. De obrigação, é proibido chegar ao trabalho às 8 horas. Obrigação. É obrigatório chegar ao trabalho às 8 horas. De desejo, eu quero que a criminalidade diminua com a nova lei. De possibilidade, pode ser que a situação mude no ano que vem. De confirmação, eu garanto que a falha será corrigida. E de necessidade, é importante que você tome essa decisão logo. Há também modalizações que indicam julgamento ou estado psicológico. Por exemplo, dificilmente a criminalidade diminuirá com a nova lei. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. É com prazer que eles apresentam a nova coleção de roupas. Muito bem, aqui nós temos um exercício, né? Então, leia esta frase extraída do discurso que você leu. É preciso falar de sonhos. Nesse trecho, a expressão em destaque ajuda a construir o efeito de sentido de necessidade. Reescreva as frases acrescentando modalizadores para expressar as ideias indicadas entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Aquele cantor famoso fará uma apresentação em nossa cidade. Você vai ter que usar a certeza. Como é que ficaria uma frase, então, usando a modalização com certeza? Com certeza, aquele cantor famoso fará uma apresentação em nossa cidade. Aqui você vai colocar a possibilidade. Talvez, pode ser que o dólar suba esta semana. Aqui na C, de obrigação. Aí qualquer coisa vocês vão usar aqui o exemplo. E de desejo, certo? A 9. Leia o trecho a seguir extraído de uma reportagem sobre esporte. Prática esportiva faz bem para o corpo e para a mente. Às vezes, o atleta amador vê um profissional na televisão e tenta imitá-lo, mas o profissional tem um preparo que o amador não tem, destaca Roberto. Chiari conta que a regularidade é mais importante que a quantidade de exercício realizada. Não adianta nada a pessoa correr 4 dias em uma semana, 2 dias na semana seguinte, 1 na posterior e 3 na outra. Ele deve manter uma frequência certa. Isso vale, por exemplo, para os famosos jogadores de futebol de fim de semana.
Por ser uma atividade que exige muito do corpo, é importante que o futebolista amador mantenha se exercitando mesmo quando não tem jogo. Então, as expressões em destaque são exemplos de modalizadores que indicam possibilidade, obrigatoriedade ou necessidade. O que vocês acham? Possibilidade não, né? Obrigatoriedade não. É uma necessidade, é importante, né? Tal coisa, ok? Na página seguinte, nós temos o verbo, os verbos e a modalização. Nos exemplos anteriores, os verbos estão relacionados à modalização, assim como o emprego das pessoas verbais. O produtor de um texto argumentativo pode optar por modalizações mais subjetivas, eu constatei que há criminalidade, ou mais objetivas. Constatou-se que há criminalidade, projetadas em maior ou menor grau, pelo uso da primeira ou da terceira pessoa verbal. Os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo também se relacionam à modalização. Eles se referem à forma como a ideia é expressa. No modo indicativo, as formas verbais do modo indicativo são empregadas pelo produtor do texto para explicitar a ideia de certeza em relação ao fato expresso no verbo. Então, modo indicativo, certeza. O modo indicativo apresenta os seguintes tempos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo, as formas verbais do modo subjuntivo são utilizadas pelo produtor do texto para explicitar a ideia de dúvida, hipótese, possibilidade ou incerteza em relação ao fato expresso pelo verbo. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro são os tempos que compõem o modo subjuntivo. Já o modo imperativo é composto por duas formas verbais, a afirmativa e a negativa, e expressam ideia de ordem, pedido, sugestão ou conselho, certo? Veja alguns exemplos. Com frequência viajo à minha cidade natal. Indicativo. Viajamos para Fortaleza no ano passado. Nas próximas férias viajarei com os meus amigos. Nós temos os exemplos dos tempos verbais, mas todos estão no modo indicativo. Meus pais querem que eu viaje com eles nas férias. Se eu viajasse com meus pais, iríamos para Salvador. Quando eu viajar com os meus pais, ficaremos em um hotel. Modo subjuntivo. O que tem o modo subjuntivo? Dúvida, hipótese, possibilidade ou incerteza. Modo imperativo. Aquele que manda, que dá ordem. Nas férias, viaje sempre com sua família. Não viaje sem seus documentos, ok? Então, nós temos aqui o modo indicativo, subjuntivo e o imperativo, certo? Na 10, complete as frases empregando os verbos entre parênteses no tempo e modo adequados. Depois sublinhe os modalizadores. Então, o que nós temos aqui dentro do parênteses? O verbo acreditar. Estou certa de que o povo não acredita ou acreditou ou acreditará nas promessas daquele candidato. Aqui você pode optar pelo presente, passado ou futuro. Quais são os modalizadores? Estou certa de que, é possível que, certamente, espero que. Certo? Vocês vão analisar o verbo que está entre parênteses e vai colocar aqui no espaço em branco, certo? Aqui na 11, explique a diferença de sentido entre os pares de frase. Há muita matéria acumulada. É preciso que a professora venha amanhã. Possivelmente a professora virá amanhã. Qual que é a diferença de é preciso que e possivelmente? A mesma coisa na B. Com certeza a professora virá, talvez a professora virá. É fácil, né, gente? Com certeza a professora virá. Dá ideia de quê? Talvez a professora virá. Dá ideia de quê, né? Na 12, assinale o título de notícia a seguir. Gabriel admite possível adeus do Flamengo. Pode ser a última no Maracanã, certo? Você vai ter que dizer o jogador Gabriel, ao se referir ao jogo no qual estaria presente, expressa a ideia de que certeza,
possibilidade ou julgamento? Esse aqui, dá ideia do quê? Certeza, possibilidade ou julgamento. Aí você vai ver. Se são eles que vêm até aqui, não há dúvida de que são muito mais desenvolvidos do que nós. O vocábulo que melhor representa o sentido da expressão destacada é certamente, provavelmente, prioritariamente ou fundamentalmente. O que vocês podem trocar, substituir com esse aqui? Ou é certamente, ou provavelmente, ou prioritariamente, ou fundamentalmente. Certo, pessoal? Aí vocês vão responder essas questões e peço também que vocês leiam esse gênero discurso, tá? Gisele Bündchen discursa na Assembleia Geral da ONU. Vocês vão ler esse texto, que está na página 36 e 37, e vão responder a 1, a 2 e a 3. A 4 em diante não precisa, certo? Leiam com bastante atenção, certo? E vocês só vão bater foto para mandar para a prof no WhatsApp a página 35, essa página aqui, certo? E a página de resposta, que é a página 38 e um pedacinho aqui da 39 aqui em cima, ok? Muito bem, 8º ano, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem me perguntar. Até na próxima semana e até mais. Tchau, tchau.